Boa noite, meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sou o pastor Gilvaldo e este é o canal Eu Amo Pibáguia Oficial. Ele é um instrumento da Primeira Igreja Batista em Aguiarnópolis para transmitir a nossa escola bíblica discipuladora. A escola bíblica discipuladora é a nossa escola bíblica e nós estamos oferecendo 2 cursos aqui para instrumentalizar o povo de Deus. O primeiro curso é o curso Crescer para Novos Decididos. Ele dá os fundamentos da vida cristã. O segundo curso é o curso, esse que você está assistindo agora, Panorama do Antigo Testamento, um curso mais aprofundado para aquele que quer iniciar no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós estamos estudando livro após livro, e isso tem sido maravilhoso, uma maravilhosa experiência, na qual nós temos realmente aprendido muito da palavra do Senhor, compartilhado aqui, junto com os irmãos, esses estudos e essa experiência fantástica, né? Já se somam aqui entre nós, a nossa bênção, de nós termos recebido aqui, junto com os irmãos, nós temos estudado já 22 livros, 22 livros do Antigo Testamento. Os livros que nós estudamos foram a lei, os livros históricos e os livros poéticos. Agora, nós vamos estudar os livros proféticos, que são 17 ao todo, livros proféticos. E antes de a gente estudar livro a livro, nós vamos fazer hoje uma introdução a esses livros proféticos. E vamos primeiro orar, Deus abençoar esse nosso encontro. Meu Deus e meu Pai, obrigado por a sua presença em nosso meio, pela sua palavra revelada em nossas vidas. Nos instrui pela mesma para que possamos aprender e o nosso coração ser transformado, nossa vida ser edificada e nós estarmos mais e mais crescendo no conhecimento e na prática da palavra do Senhor. Dá do teu poder, ó Deus, a todos nós que falamos e aos que ouvem, para que nós possamos ser melhores a cada dia pelo poder da tua palavra transformadora. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, nós já falamos que estudamos esses 22 livros do Antigo Testamento, vamos estudar os 17 que vem pela frente, e todos esses estudos pregressos estão disponíveis no nosso canal, que a gente pede que, se você já ainda não é inscrito, se inscreva e esteja lá aproveitando melhor esse instrumento fantástico de estudo da palavra do Senhor. Então, os livros proféticos são divididos em 2 partes. Os profetas maiores e os profetas menores. Aqui não se refere, obviamente, a tamanho dos profetas, né? O profeta maior é o tamanho do livro que ele escreveu. Então, nós temos os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel. E dentre os profetas menores, nós temos Amós, Ageu, Abacuque, Joel, Jonas, Miqueias, Malaquias, Naum, Oséias, Obadias, Sofonias e Zacarias. São os profetas menores. Tá? O que significa o nome profeta? Isso é uma parte importante, porque para a gente entender esse ministério, a gente precisa entender o nome, porque sempre o nome revela muito daquilo que é a atividade. Então, o nome profeta tem várias palavras no original e vários significados correlatos. Então, vamos lá. Primeiro, o significado da palavra profeta é o significado de porta-voz, aquele que fala em nome de outros, oficialmente. Então, o profeta, ele tinha esse ministério de falar em nome de Deus. Um outro significado da palavra profeta é aquele que extravasa palavras, que deixa derramar palavras, porque ele era tão cheio da palavra de Deus que aquilo transbordava, derramava sobre outras pessoas. Uma das coisas, dos aspectos da palavra profeta é aquele que é chamado, aquele que recebeu um chamado.
Isso é muito significativo, porque ninguém pode ser profeta autoproclamado. Aquele que se proclama profeta, ele tem uma experiência de chamado, e isso é importante para a gente até acreditar no profeta. Tá? Então, Isaías teve uma experiência de chamado, Jeremias, Oséias, todos esses profetas tiveram ricas experiências de chamados. Tá? Amós, por exemplo, era um lavrador, estava cuidando dos bois, né, um vaqueiro, e aí Deus chamou ele. Então, sempre tem-se essa experiência de convocação de Deus para a pessoa exercer esse ministério. E o que é que ele faz? Ele revela, ele declara as palavras de Deus aos homens, ele interpreta os oráculos divinos aos homens, né? Então, é como uma pessoa, um professor, né? Mas que não vai falar de um livro nem de sua própria experiência ou de seus próprios raciocínios. Ele vai trazer a palavra que veio de Deus. Por isso é comum os profetas sempre se posicionarem inicialmente com as seguintes palavras: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quer dizer, eu vou falar palavras de Deus, palavras que venham de Deus. Vou declarar as palavras de Deus aos homens. E assim era a atividade dos profetas. Há uma distinção na Bíblia clara entre o profeta e o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa que está dentro de uma instituição, o sacerdócio, e ali ele leva para Deus os sacrifícios das pessoas, as orações das pessoas, as ofertas das pessoas, ou seja, ele faz a intermediação entre o homem e Deus. Já o profeta, ele faz o contrário, o caminho contrário. Ele traz a revelação de Deus para os homens. Então, o profeta fala de Deus para os homens, e o sacerdote fala dos homens para Deus. Então, essa questão. Enquanto que o sacerdote era institucionalizado, geralmente estava ligado à religião e às instituições oficiais, o profeta era mais independente. Por que ser independente? Para poder ter essa liberdade de, às vezes, criticar até mesmo a instituição religiosa. Criticava a religião, criticava o governo, criticava tudo. Tá? Então, era esse o posicionamento do... Tem vários livros proféticos, como a gente já colocou aqui para os irmãos. Né? Agora, nem só os profetas em livros escritos eram profetas. Tá? Existiam muitos profetas desde a época de Samuel, né? Que Samuel era uma coisa interessante. Samuel era sacerdote, Samuel era político e Samuel era profeta. Essas três estão bem claro, deixando para os irmãos que o Samuel, ele ali é que começa o ministério profético em si, apesar de muitas vezes as pessoas se referirem a Moisés como um profeta, né? Por conta dele ter trazido a lei para o povo, trazido a palavra de Deus para o povo. Tá? Então, ele também pode ser considerado um profeta. Mas o ministério profético, ele passa a ser mais presente no meio do povo de Deus a partir de Samuel, que ele institui escolas de profetas, escolas que profetizavam, saíam, as pessoas eram treinadas ali para falarem aquilo que Deus revelava aos profetas, e então eles saíam e faziam então essas revelações para as outras pessoas. Tá? Vários profetas são mencionados na Bíblia que não deixaram livros escritos. Por exemplo, Natã, que era o conselheiro pessoal de Davi, Gade, Semaías, Elias, né, esse profeta famoso pelos seus grandes milagres e realizações em nome de Deus. Eliseu, que recebeu o Espírito dobrado, porção dobrada do poder do Espírito que estava em Elias. Então, fez também grandes realizações, grandes milagres, e trouxe grandes palavras de advertência ao povo. Aías, Jeú, Oded, Ido, e muitos outros anônimos que estão nas Escrituras também, exercendo a sua atividade profética de falar em nome de Deus aos homens. Tá? Os que têm livros escritos são, então, esses 17 livros
que a gente citou que vamos estudar aqui. E nós vamos estudá-los de uma forma cronológica, ou seja, na ordem que eles exerceram seus ministérios, né? Não na ordem que está ali na Bíblia. A ordem cronológica, então, começa com Obadias, que foi um dos primeiros profetas a deixar um livro escrito. Ele exerceu seu ministério no Reino do Sul, Judá, quando já estava dividido ali, Reino do Sul e Reino do Norte. Depois nós vamos para Jonas, que exerceu seu ministério no Reino do Norte. Joel, Amós e Oséias, que também exerceram seu ministério no Reino de Israel, do Reino do Norte, nas 10 tribos do Norte. E depois a gente vai para os outros profetas que exerceram seu ministério no Reino do Sul. Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Esses profetas exerceram seu ministério no Reino de Judá, Reino do Sul. Jeremias, que vai ser o último desses profetas, ele também vai profetizar quando o povo já estava no cativeiro da Babilônia. Então, está no período intermediário ali entre o fim do Reino do Sul, de Judá, e o cativeiro babilônico. 2 profetas irão profetizar nos 70 anos em que durou o cativeiro da Babilônia, Ezequiel e Daniel, que, além de ser profeta, Daniel também era administrador, político, né? Ele era da equipe dos reis da Babilônia e depois dos reis da Pérsia. Ele serviu aí várias gerações de reis como ali um executivo, um sátrapa do rei, né? Ou um líder dos sátrapas do rei, né? Um administrador. Então, o ministério profético de Daniel foi exercido durante o cativeiro babilônico. Depois vem os que exerceram seu ministério depois do exílio da Judéia, lá da Babilônia, quando o povo de Deus voltou, um remanescente do povo de Deus voltou para a Judéia. E então ali eles exercem seu ministério. Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o mais próximo aí de nós, desses profetas todos, né? Então, eles exerceram um importante ministério numa época em que o povo de Deus estava fazendo uma reformulação dessa ideia de como é ser povo de Deus. Porque antes pensava o povo de Deus nação, agora vai ser reformulado povo de Deus religião. Tá? Antes povo de Deus, reino de Israel, reino de Judá. Agora povo de Deus é quem? Quem é da religião judaica, que segue essa religião judaica, tá bom? Então, esses são os profetas que nós vamos estudar aqui junto com os irmãos nas próximas lições da nossa escola bíblica discipuladora, né? Então, dentro dessa questão dos profetas, a gente precisa destacar o seguinte: a necessidade de existir os profetas tem um lado negativo. Um lado negativo. Qual é esse lado negativo? O lado negativo é que o povo não conseguiu cumprir a lei. O povo foi rebelde, o povo rejeitou a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, né? Aquilo que Deus disse para Josué, que não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele e o pratica e você vai ser próximo, vai dar tudo certo. Então o povo não fez assim. O povo se rebelou, o povo foi idólatra, o povo foi rebelde, o povo abandonou Deus. Mesmo quando o povo cumpria a lei, ela não cumpria de forma correta, né? Aqui nós separamos o versículo de Isaías 29:13, que é um dos versículos até ameno, porque existem palavras muito duras de Deus reveladas pelos profetas sobre essa questão. Na época de Isaías, o povo cumpria as normas da lei. Contudo, Deus olhava e disse assim, o Senhor diz, né, profetizou Isaías, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras
ensinadas por homens. Veja como é que Deus estava contrariado com o posicionamento das pessoas, né? E isso, infelizmente, existe até hoje. Gente que declara-se crente, né? Declara-se até membro das igrejas, mas coração está longe de Deus, né? Só vivem de acordo com as regras religiosas, de acordo com as regras ensinadas pelos homens, mas o coração não está dentro daquilo que Deus deseja aquelas pessoas, né? De maneira que depois Jeremias, inclusive, vai trazer uma mensagem dizendo assim, olha, eu vou mudar, vou ter uma nova aliança com vocês, porque essa aliança escrita em pedra não está funcionando. Então eu vou convocar o povo para uma nova aliança, dessa vez em que as minhas palavras serão escritas no seu coração. Estão escritas no coração. Então, isso é um tempo novo que, por exemplo, agora nós estamos vivendo desde a época de Jesus, em que ele propõe uma nova aliança, a aliança do coração, a aliança em que as pessoas vão ter uma ajuda do Espírito Santo para poder cumprir a lei do Senhor, a palavra de Deus em suas vidas, né? Bom, mas também a necessidade, o fato de existirem profetas, traz um lado positivo. Qual é o lado positivo? Bom, Deus jamais deixa o seu povo sem direcionamento. Jamais. Então, o povo está errado, mas Deus está ali dando o caminho certo. Vocês estão errados, vem aqui que eu vou mostrar para vocês o caminho certo. Então, Deus está sempre revelando isso. Está mandando profetas para falar com o povo, né? Inclusive, quando lá no Novo Testamento Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, e o rico estava lá no inferno lamentando sua sorte, ele disse assim, manda alguém agora lá na minha terra para avisar os meus parentes, para eles não virem para esse lugar de tormentos. E aí, né, lá a pessoa que representa Deus diz assim, não, lá tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Quer dizer, os profetas sempre foram mandados para a terra para que as pessoas ouvissem e se livrassem do mal. Deus não quer o mal para ninguém, Deus não quer o inferno para ninguém, Deus não quer o tormento para ninguém, Deus não quer nem que as pessoas sofram os males aqui do mundo. Tá? Por isso Deus manda os profetas. Em Amós 3, 7, 8, diz, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Então, é uma revelação de Deus para que as pessoas corrijam seus caminhos e não venham a sofrer, nem aqui, nem no mundo vindouro, né? Nem na terra, nem no inferno. Então, Deus não quer o sofrimento de ninguém, para isso ele institui os profetas. Se você andar na palavra dos profetas, você não vai sofrer, né? Porque a Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você vai enxergar claramente o que é a vontade de Deus para você, né? Então, esse é o lado positivo dessa palavra. E nós podemos concluir que Deus ele tem planos maravilhosos para nós. Em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por isso que ele instituiu esse ministério dos profetas, para ajudar o povo a conhecer os planos de Deus e não se desviar deles, e assim prosperar, ter esperança, né, que são coisas importantes para a gente aqui nesse mundo, né? Uma outra palavra conclusiva a respeito do ministério dos profetas é essa de 2 Crônicas 20:20. Diz, e pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós precisamos botar mais fé na revelação de Deus através dos profetas. Os profetas, aqui nós vamos ter nesses estudos
muita doutrina, muito ensinamento, muita coisa prática sobre justiça social, política, sobre a vida prática religiosa, sobre a intimidade com Deus, né? Tudo isso está claramente revelada nas Escrituras. Então, é uma preocupação de Deus em como ter uma sociedade melhor e em como ter uma experiência espiritual melhor. Então, por isso que Deus revela. E se a gente acreditar nos profetas e praticar o que os profetas dizem, nós vamos ter um caminho de prosperidade. Tá? E hoje, Deus tem aí muitos profetas, né, que são os pregadores da palavra de Deus. Todo pregador é um profeta. Ele está trazendo a palavra de Deus para as pessoas. E em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muita gente está sofrendo, muita gente está comendo do ruim da terra, né? E por quê? Porque não faz as coisas combinando com os profetas, ouvindo os profetas de Deus, faz tudo assim por iniciativa própria, né? Não, eu vou fazer isso, então vai lá e faz. Não para, não escuta, não tem paciência, não estuda as escrituras, né? Não estão ouvindo os intérpretes das escrituras, que são os profetas de hoje, os pregadores de hoje, né? Não estão ligando para isso. Então, é bom que a gente estude, que a gente escute, que a gente ouça os pregadores, se aconselhe com eles pessoalmente, né? E assim definam juntos, né? Qual é o melhor caminho que devem seguir. Então, a profecia, ele é um ministério fantástico de Deus para ajudar o povo de Deus, para corrigir caminhos, para ter direcionamento sobre que caminho seguir. Então, nós precisamos dessa humildade em ouvir profetas, entender os que os profetas estão dizendo e, assim, ter uma vida mais próspera e mais abençoada. Nós vamos ter muitas bênçãos ao estudar esses livros proféticos, esses 17 estudos que se seguirão, e eu acredito que se você tiver realmente aqui uma dedicação a esse trabalho, você vai ter inúmeras recompensas espirituais, recompensas materiais, porque você vai aprender a mais da vontade de Deus para as nossas vidas aqui na Terra. Então, que Deus abençoe, meu querido, que Deus abençoe, minha querida, que nós possamos ter um rico aproveitamento nesses estudos, e eu espero realmente aqui que todos nós estejamos crescendo muito nesses estudos e que essa palavra alcance um coração pronto, um coração sensível para aprender cada vez mais da revelação da palavra de Deus para os nossos corações e as nossas vidas. Deus abençoe, então, e que nós possamos nos encontrar na próxima vez, pela graça de Deus, tendo mais uma oportunidade de estudar a palavra verdadeira do Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima, se assim for a vontade de Deus. E